trabalho, das Márcio Solutions, Max Leite da Intel e Manuel TG. Mas eu vou deixar você no final para... Claro, agradeço. Mas começa com o Augusto. Bom, Frank, obrigado pelo convite. A ideia aqui é mostrar um pouquinho do Eu Comunidade, esse conceito que a gente trouxe para ser aplicado nos projetos de cidade inteligente. Então, o Eu Comunidade, a gente pegou o projeto de triagem, que é a nave do conhecimento, né, um projeto desenvolvido pela Secretaria. E isso a gente, há muito tempo atrás, a Secretaria vinha desenvolvendo o conceito do bairro inteligente. Né? Então, era um grupo de trabalho, como o Franklin citou, com a GE, com a Intel, com a Cisco, que a gente tentava quebrar a cidade em silos, né, para poder desenvolver o conceito de um bairro inteligente que caminharia para a cidade inteligente. Isso evoluiu, né, de lá para cá, e a gente trouxe a camada humana. Né? Então, quando você vai para a Europa, o pessoal já nem chama mais de cidades inteligentes, chama de cidades humanas e inteligentes, que é você trazer envolvimento da sociedade na discussão dos grandes desafios e problemas, e junto com a sociedade você criar as soluções para serem aplicadas na cidade. Cada bairro, cada comunidade tem a sua particularidade, você tem que discutir isso internamente. Então, a gente conseguiu convencer o secretário Franklin a aplicar essa tecnologia, né, trazida do MIT. Eu trabalho. Não, eu não trabalho. Então, a ideia era trazer esse conceito, né, essa tecnologia social, chamada Teoria U, desenvolvida no MIT, que é como é que você envolve a sociedade local na discussão dos grandes problemas, dos grandes desafios. Né? E aí, obviamente, as tecnologias, e aí, por isso a Intel, a Cisco, a própria GE, na época, discutindo com a gente, é o grande viabilizador de todas as soluções que você discute com a sociedade. Então, o conceito é, você tem que pensar grande, mas você tem que agir localmente. E o Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, você não consegue imaginar soluções para o bairro do Leblon que sejam similares às soluções de Bangu, Madureira, Campo Grande, etc. E aqui você vai exatamente dialogar, né, com a população, né, escutando, para fazer o que a gente chama de co-desenhar, co-criar as soluções. Mais uma vez, você, com isso, você poder ordenar todos os recursos que a cidade tem, que são finitos, né, porque a cidade tem seus recursos finitos, e vai poder alavancar as informações, como o Franklin citou aqui, a criação de um grande Big Data urbano, né, que vai levar soluções para a cidade, podendo antecipar os problemas. No fundo, você vai criar um ecossistema de inovação. E o Rio de Janeiro tem uma característica muito interessante de inovação. Né? Então, você tem esse suporte top-down, mas ao mesmo tempo, quando você envolve a população, né, você tem o suporte bottom-up. Então, a grande diferença de um projeto desse para os tradicionais é que os tradicionais você tem a pressão top-down. Né? Você vai, discute as tecnologias aplicadas e vem e tenta botar, no bom sentido, do abaixo da população, as melhores soluções para a área de saúde, educação e etc. Esse projeto, além de você ter o suporte top-down, você discute com a sociedade local quais são as melhores soluções, quais são as prioridades que você vai aplicar na sua comunidade. Por isso, as duas forças, elas se juntam e trazem um grande benefício para a cidade. E o Eu Comunidade, como eu falei, ele usa a tecnologia, né, da Teoria U do MIT exatamente para você ter um engajamento, você conseguir discutir com a sociedade esses grandes desafios e desenhar com a sociedade local as melhores soluções aplicadas para esses desafios. Né? Foi o que a gente aplicou em triagem. Você tem as 5 etapas da Teoria U, por isso que cria esse U, onde você começa a ouvir sem nenhum conceito definido, né, com a mente totalmente aberta, e chega ao final de você fazer uma cocriação e um desenvolvimento das soluções. Para vocês terem uma ideia, você
você parte de uma comunidade, usa as soluções tradicionais de uma cidade inteligente para chegar no final num ecossistema de inovação. Esse é o grande desafio. E aqui é você gerar o bem-estar da população. Não tem projeto de cidade inteligente que não seja gerar um melhor bem-estar para a população. No caso de triagem, esse aqui, para vocês terem uma ideia, as 3 etapas iniciais foram todos os workshops, as dinâmicas de grupo com a comunidade local. Triagem, como o Franklin falou, tem a nave do conhecimento, como um grande irradiador, como um grande viabilizador desse projeto. Passamos para a etapa de cocriação, que são as dinâmicas, onde a gente, como uma população, em cima do resultado das etapas anteriores, a gente priorizou as soluções, criou a população as melhores soluções para endereçar os desafios e resultou, que meu amigo Max vai detalhar um pouco mais, o uso da tecnologia do Compute Chip da Intel para viabilizar uma plataforma de interatividade com a televisão, onde a gente vai exercitar as soluções que foram discutidas e debatidas com a comunidade local. Então, a ideia aqui do conceito é o envolvimento da sociedade para criar um projeto de cidade humana inteligente. Então, Franklin, é isso. Esse é só um resumo. A gente está finalizando o projeto de triagem, espera dar continuidade nele em outras etapas, aplicando todas essas tecnologias, principalmente a tecnologia social. O Max complementa a sua exposição. Vou complementar. Você parou no meio e disse, o Max vai falar agora. Então, você apresenta o Max desde o Bom, primeiro, obrigado, Frank, pelo convite. Obrigado pela introdução e a minha apresentação. A ideia aqui é mostrar para vocês o que a gente está envolvido nisso e a oportunidade que nós vemos de colaborar aqui com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e o investimento aqui no Rio nessa área de inovação. Bom, só para dar uma ideia do que a gente está buscando aqui, um exemplo que nós fizemos na Índia recentemente, criou um novo paradigma econômico. Nós criamos um aplicativo junto com sensores para uma pequena comunidade agrícola, onde o pequeno agricultor tem no seu celular esses 4 aplicativos, que são a seleção de sementes, a saúde do solo, da plantação e o melhor momento de colheita. Isso criou toda uma nova oportunidade econômica, uma revolução econômica nessa pequena área na Índia. O que? Usando objetos inteligentes conectados à nuvem, o celular do agricultor, com baixas barreiras de acesso a essa solução e criando uma nova perspectiva econômica. A gente vê uma oportunidade semelhante muito maior ainda aqui no Rio, por isso nós investimos há algum tempo aqui no canto, no Centro de Inovação da Intel no Rio, focado nessa oportunidade de internet das coisas e o que vem atrelado a ela, que a gente chama de nuvem, que é a tal da computação em alto desempenho. Essas duas coisas têm que vir juntas, e o que significa vir juntas significa dar acesso a custos baixos a essas tecnologias para que a gente possa disseminar e escalar isso. Esse centro de inovação tem foco em inovação, e aí a gente tem a discussão do que é uma inovação que vem evoluindo ao ter uma inovação disruptiva. Evoluindo, o exemplo da Intel aqui do lado direito, são os processadores da Intel. A cada 2 anos a gente sabe que vai lançar daqui a 4 anos. É uma evolução, mas é uma inovação também. Já o que a gente vê aqui é como se a gente aplica essa inovação evolutiva dentro para criar um novo paradigma. E é essa disrupção que a gente está buscando com essa colaboração aqui no Rio e a rede de pesquisa e movimentos que nós temos no Brasil. A gente começou isso já há algum tempo, até com colaboração com o Frank. A gente foi buscando essa cidade inteligente, o que ela é. Mais de 10 anos atrás, a gente começou com a questão da inclusão digital através das redes de Wi-Fi municipais. Piraí foi um dos primeiros locais na América Latina a liderar, no mundo, na verdade, a liderar essa visão, implementar essa visão realmente, proporcionar o Wi-Fi, criou uma revolução, um novo paradigma econômico na cidade. Várias empresas estariam deixando a cidade porque não tinha serviço de telefone na época, permaneceram na cidade, novas oportunidades apareceram. Nós continuamos investindo, buscando o que se faria com essa conectividade, nós conectamos as pessoas, mas o que fazer agora? O foco foi a educação, também estamos um projeto aqui naquela época, uma solução nova para a sala de aula, que era um computador pequenininho, com uma solução de software, com treinamento do professor, com conteúdo que se adaptava ao currículo, e nós implementamos isso também em Piraí, criando a revolução na educação. Nós depois fizemos isso em Portugal. Portugal deu um salto na Europa do 12º para o 3º melhor resultado do PISA, que é um resultado do Enem deles, do OECD, que são os países membros do OECD que são da Europa, basicamente.
E agora a gente busca o que é essa a cidade inteligente 3.0, dentro dessa parceria com que a gente está discutindo aqui hoje. Né? A gente vê que uma espiral muito importante, algumas áreas importantes, onde o Rio tem um papel protagonista nessa área. Né? Na área de transportes, nós temos um projeto nacional que é de conexão dos carros com a plaquinha de RFID, isso continua, já vem se arrastando há bastante tempo, mas mais do que nunca está dentro dos planos de Brasília hoje implementar esse projeto, que conectam todos os veículos. O Rio é o segundo maior mercado dessa área de veículos, então a oportunidade grande de criar um laboratório de internet das coisas, com as coisas sendo os veículos, e a gente tendo toda essa solução inteligente do Estado. A questão de óleo e gás, que demanda muito essa questão da computação de alto desempenho, que é a tal da nuvem da parte que eu comentei, que é parte da solução. Mas se você não tiver, se tiver só a coisa inteligente, se você não tiver a nuvem, isso não rola. E essa nuvem tem que rolar de forma eficiente em termos de custo, porque hoje ela é muito cara, são milhões de dólares de equipamento, milhões de dólares de aplicativos, não pode ser, como no caso da Índia lá, que a gente conseguiu diminuir o custo daqui e dar acesso a essa solução ao pequeno agricultor. A visão é essa. A questão de mídia, nós temos o Rio de Janeiro liderando a produção de mídia a nível de América Latina. Nós estamos digitalizando a televisão nesse momento. Nós vamos desligar agora todo o sinal analógico. Brasília é a próxima cidade a ser desligada. Isso significa que nós temos não só um sinal melhor de áudio e vídeo, mas nós temos uma banda larga, porque são 10 megabits por segundo que você consegue enviar através dessa TV digital. Então, digitalizar todo o Brasil, como é que nós tiramos proveito disso para conectar as casas, conectar as pessoas de uma forma mais eficiente do que se faz hoje, talvez com 3G, 4G, 2G, que é muito caro. E a questão da cidade, assim, né? Como é que eu vou conseguir unir a nuvem com as coisas conectadas, com uma nova forma de conexão de tudo isso a uma cidade inteligente. É o que a gente busca aqui, juntar essas três componentes, né, e realizá-las na nova versão da cidade inteligente. Rapidamente aqui no caso dos veículos, não vou tentar me estender aqui, mas o Brasil é um laboratório de país continental, onde a gente tem a oportunidade de criar o primeiro laboratório desse nível de escala a nível mundial. E o Rio tem um papel protagonista nisso, nós viemos trabalhando já há alguns anos os equipamentos necessários para tudo isso, inclusive fazendo aqui no Rio também um projeto piloto a nível mundial, foi aquele lá da direita com a Petrobras, que é o que a gente chama de posto do futuro, e hoje está implementado no Brasil afora pelas 3 maiores redes de distribuição de gasolina no Brasil, não só a Petrobras, mas que também a Europa e os Estados Unidos agora estão vindo aqui para ver isso implementar lá já há alguns anos. E a Índia agora é o mais novo a adotar essa tecnologia, liderada, capitaneada atualmente pelo Brasil, aí mostrando nossa capacidade de inovar e liderar a nível mundial. E no Rio novamente. Aqui também, juntando tudo isso para a questão da nuvem, na nuvem a gente tem investido muito na questão do terminal inteligente, que é como utilizar, como conectar terminais. Aqui também novamente terminais, o Rio tem um papel protagonista devido à produção de óleo e gás no estado, como conectar esses terminais e proporcionar essa solução na nuvem em forma de serviço. Serviço por quê? Porque comprando essa forma de serviço, você paga pelo que usar, que é muito mais barato do que ter que comprar milhões de servidores, milhões em termos de desenvolvimento de aplicativos, você reutiliza o que já foi feito em termos de software e dessa forma reduz as barreiras de entrada. Então, habilitando HPC é High Performance Computing, computação em alto desempenho como serviço, isso significa aquela questão de disponibilizar a nuvem de uma forma mais barata, que a cidade inteligente vai usar. Juntamente com o Frank, aqui nós estamos trabalhando em implementar, capacitar os vários makers, né, movimento makers aqui no Brasil, que são os vários pequenos desenvolvedores através das naves, buscar esse pessoal, porque eles estão se utilizando desse hardware mais acessível, dessa software mais acessível, dessa nuvem mais acessível, para começar a bolar, a criar em termos de startups, de inovação, quais são essas novas soluções. O Criaton foi uma iniciativa nesse sentido, tentar começar a agregar isso através de desenvolvedores locais. O Augusto falou um pouquinho da questão do Compute Stick, e o que a gente está imaginando aqui é realmente esse dispositivo conectado, não só através de 3G ou Wi-Fi, mas conectado também através da TV digital, através do sincronizador, com toda uma solução de mídia e de TV que reduz a barreira de entrada. Quer dizer, isso aqui é na realidade um PC, onde a pessoa vai utilizar através da TV e vai usar um modo de usar da TV, que é o controle remoto, que é um modo de usar que reduz barreiras de ter que entender como usar um PC, como usar um computador. Então, a ideia é realmente uma abrangência ampla, através da conectividade, através da mídia, posicionando como um produto de televisão e os aplicativos rodando nesse dispositivo na casa das pessoas e conectado à nuvem,
e inovação sendo gerada através de menores barreiras de acesso, tanto à nuvem, quanto à conectividade, quanto a esse dispositivo na casa das pessoas. Juntando essas três coisas, diminuindo o custo de acesso a tudo isso, a gente vê uma oportunidade de um novo paradigma. A colaboração com o Augusto e com o secretário Frank aqui na questão da comunidade, a gente tem a visão de não só implementar o que o Augusto já descreveu, que foi um primeiro estudo de quais são os aplicativos, o que pode trazer realmente um novo paradigma, uma nova oportunidade econômica, mas criar algo que seja duradouro, que seja um laboratório para nós, né, a nível de médio e longo prazo. A gente está chamando aqui de um Living Lab. Nós temos esse conceito de Living Labs em Londres, por exemplo, o foco lá foi poluição urbana. A gente entende que o foco deve ser uma comunidade inteligente para o Rio, nós pretendemos investir dessa forma. Em paralelo a isso, nós vamos trabalhando com o governo federal em um plano de internet das coisas a nível nacional. Aqui está a chamada do BNDES, que está acontecendo nesse momento, teve uma adesão muito maior do que se esperava, um interesse enorme no mercado dessa área. E essa oportunidade de criar uma infraestrutura onde essa comunidade inteligente possa circular. Ou seja, uma criação de uma regulamentação e de um ambiente propício a nível federal para que experiências como a minha comunidade sejam trazidas como exemplo e possam escalar pelo país afora. E isso está em andamento nesse momento. Voltando aqui, então, nós temos Cineável, um projeto de pagamento eletrônico de veículos, que a gente começou, o Centro de Inovação do Rio que está trabalhando na nuvem, o Centro de Inovação do Rio também trabalhando na questão da TV digital como forma de conexão dessas comunidades, e a comunidade Living Labs para juntar esses três componentes e criar um novo paradigma econômico. Essa é a visão que a gente vê onde tudo isso acaba circulando e realmente criando uma espiral positiva de mudança no paradigma local. É basicamente isso. Aqui só lembrando que eu sempre uso essa fala aqui do Vandana, que é das Nações Unidas. Ele fala que a internet das coisas emergentes está criando uma produtividade extrema. O que significa isso? Significa que eu estava falando a oportunidade de diminuir o custo de acesso à nuvem, aos dispositivos, à conectividade, de uma forma que acaba criando o surgimento de um novo paradigma econômico. Esse paradigma econômico onde a gente vê a possibilidade de dar um salto, né? De não ter que passar por toda a evolução que os países maduros já tiveram. A gente pode deixar isso para trás e dar um salto lá para frente, onde eles estão indo, e a gente vai estar indo junto. É isso. Obrigado. Todo mundo sabe que de alguma forma esse seminário de 7 anos a gente construir parceria, depois de fazer. Ricardo Manel, primeiro para matar a saudade da tecnologia, há muitos anos, e segundo para no segundo esforço ele não está a NACA, que ainda não foi apesar dos essa amizade boa. Então, um pouco para você refletir junto esses caminhos de inovação tanto local, do qual você tem uma história grande. Então, bom, primeiro agradecer o Frank por ter me chamado, a gente não se vê há um tempão mesmo, é um prazer enorme estar aqui. A gente estava fazendo a conta, a gente se conhece há 19 anos. Trabalhamos juntos há 19 anos atrás. Foi uma experiência que isso mudou minha vida de fato. Eu mudei totalmente de direção, de interesse. Eu estava fazendo lá minhas coisas e vi que precisava fazer muito mais. Mudei de rumo e comecei a pensar em desenvolvimento a partir dessa experiência. Na Secretaria de Trabalho, eu fui subsecretário do André Urani durante 4 anos, ocasião em que onde eu aprendi, na verdade, a fazer planejamento estratégico, a olhar o território de outra maneira. Comecei muito, e é absolutamente verdade, com o Frank, o pessoal do ILDES, do CELE e tal, foi muito interessante. Eu sou meio geek, então eu adoro isso que você está falando. E agora, quando você olha para os territórios e para a cidade, e daí? Né? So what? Quer dizer, a tecnologia, a plataforma, a tecnologia, o mundo digital, nuvem, cidade inteligente, não passa de uma plataforma para melhorar, pelo qual você procura melhorar o bem-estar da população. E desenvolvimento tem a ver com acesso.
tá? Acesso a oportunidades, então a educação, a saúde, a moradia de qualidade, a participar, a circular pela cidade, a entender, a encontrar o outro, né? Porque a cidade é o local do encontro. A gente só está nesse nível de tecnologia porque o ser humano inventou a cidade. Tinha lá o cruzamentinho, eu queria vender feijão, o cara queria vender arroz, a gente sentou lá, um trocou o outro, a sobra a gente dava lá com uma moedinha, um pedaço de sal. E essa coisa foi crescendo. O surgimento das cidades é muito recente na história humana. O ser humano tem 10 mil anos e a gente tem cidades de algum porte há, sei lá, 2.000 e pouquinhos anos. Quer dizer, e num tamanho de organização mais geral, menos, alguns séculos. Né? Você tinha enclaves importantes e era um mundo vazio. Para ter uma ideia, na década de 40, o Brasil tinha só 31% da sua população morando em cidades. Isso é 70 anos atrás. Hoje tem 82%. Quer dizer, além da população ter crescido de uma maneira explosiva. Quer dizer, é uma revolução. A sociedade não teve a capacidade de devolver isso em termos de infraestrutura, de investimento, e se criou cidades que estão num nível de, particularmente nas regiões metropolitanas, num nível de deterioração enorme, degradação gigantesca. Isso é processo, é resultado desse processo histórico, sem uma resposta de política pública da sociedade para isso. Reparem que eu não estou falando do Estado, porque o Estado deveria estar representando, a sociedade faz suas escolhas e o Estado está ali, de alguma maneira, refletindo a vontade da sociedade e das elites dessa sociedade, principalmente. Por que eu tenho que olhar para o território? Porque as elites não têm capacidade de saber o que é bom. Aqui, o Franklin, lá da secretaria, não tem a menor ideia do que é importante para a Vila Aliança na Zona Oeste. Não tem a menor ideia do que é importante sem conversar com os caras. Hoje até aprendeu, depois de tantos anos. Mas ele não tem condição de fazer as escolhas por essas pessoas. Você precisa olhar o território a partir das suas vocações, do seu perfil, da sua identidade. O Franklin jamais será capaz de determinar que no alemão a verdade é essa. Ao contrário, ele tem que ir lá muito para escutar e ter uma ideia do que é essa verdade. Por que a tecnologia é importante? É para criar uma plataforma para aumentar a capacidade de se conhecer os territórios e dos territórios se fazerem conhecer. E de permitir que o território circule pelo mundo, porque a plataforma tecnológica da internet aumenta a capacidade das pessoas extrapolarem seu espaço físico. Quer dizer, você muda a percepção, inclusive, de tempo e de espaço. Quando você está isolado num local, você não tem a capacidade de entender o campo de possibilidades real que tem lá fora. Ninguém sai da sua casa para ir para o museu se não sabe que tem um museu, o que é um museu, que você pode ser divertido, que você pode pegar o ônibus tal, que sai da sua casa, que chega lá em tantos minutos, que é na quinta-feira de graça, enfim. Você precisa fazer as ideias e a informação circular pela cidade. Isso a tecnologia ajudou brutalmente a acontecer. A capacidade de processamento hoje é uma coisa... Outro dia me disseram que um telefone desse tem mais capacidade de computação do que o Apollo 11 que foi para a Lua. Quer dizer, é 40, 50 anos atrás, um pouquinho menos de 50 anos atrás. Mas o ponto que eu quero fazer é o seguinte: a tecnologia não adianta nada se você não olhar para as pessoas. Por isso, muito mais importante do que a cidade inteligente é o cidadão inteligente. Como é que a gente muda e usa a plataforma digital e tecnológica para aumentar o acesso e a capacidade, a possibilidade de escolhas e de percepção das pessoas e da sociedade sobre os territórios.
para poder desenhar políticas públicas mais adequadas para cada um. Essa coisa de olhar os territórios como coletivos, isso é uma coisa do passado. Você não olha mais para a população de Madureira. Você deveria olhar para uma rede de indivíduos de Madureira, cada indivíduo com a sua identidade, com a sua cultura, com seus desejos, suas possibilidades, sua capacidade, suas limitações. Antes da era da tecnologia era impossível você pensar e agir dessa maneira. Eu acredito na tecnologia como um instrumento para isso. E sem tomar, assim, tem uma novidade, nessa área, as novidades são diminutas, né? Mas há de poucos anos para cá tem o tal do Waze. E a internet das coisas vai potencializar isso. O Waze, você não tem um lugar que está dizendo, olha, tem uns carros andando aqui, andando por aqui, você, em vez de andar por aqui, você anda por aqui. Você toma a decisão a partir das informações que o Waze dá. Então, você descentralizar a tomada de decisão, em vez de você ter um sistema hierárquico onde alguém toma a decisão por você, você permite que a partir de sensores de qualquer natureza, pode ser um próprio celular, disperso e distribuído, o próprio sistema, os próprios indivíduos tomem a sua própria decisão de forma mais eficiente, dadas as informações que ele vai ter no sistema dele. Eu acho que porque eu fico olhando as apresentações, absolutamente fascinado pela tecnologia, eu sinto muito a falta dessa conexão da tecnologia com as pessoas e com os territórios. Porque muita tecnologia, você pode ter um mundo altamente tecnológico que não melhora o bem-estar da maior parte da população, onde você concentra os seus esforços e concentra o seu resultado e o efeito para uma parte da população. E, falando nisso, a gente tem, então, a clivagem mais importante no Rio de Janeiro, no Brasil e no Rio, a tal famosa desigualdade. A gente tem um nível de desigualdade no Rio de Janeiro e no Brasil que cria uma clivagem de possibilidades em termos de aproveitar os resultados, os efeitos e os benefícios da tecnologia. O uso intensivo e mais proveitoso da tecnologia requer um nível de escolaridade que a gente não tem na média. O nível de escolaridade no Brasil é uma coisa absolutamente insuficiente. E a gente só contando pelo número, pelos anos de estudo, fora a baixíssima qualidade nesses anos de estudo. Então, é bacana a tecnologia, é importante a tecnologia, é fundamental, aumenta a eficiência das políticas públicas e potencializa o aproveitamento para os indivíduos, mas a gente tem muitos problemas a resolver no Brasil para permitir que isso seja distribuído de uma forma um pouco mais econômica. E a tecnologia pode ajudar a resolver esse problema, fazendo, por exemplo, o que as naves fazem. Você traz a tecnologia, leva as pessoas para se depararem com ela, interagirem com ela e começar a se desenvolver a partir disso. Mas aí tem que fazer o que a nave faz, não é botar a nave do conhecimento na Praça do Leblon. Você põe isso. Eu reclamo. Reclama, né? Imagina. Por favor, Franklin, não ponha no Leblon. Mas você tem que espalhar para dar acesso às pessoas que não têm oportunidade de acesso. E mais, pode hoje ter oportunidade de acesso ao equipamento, mas não tem a capacidade de aproveitar ao máximo essa tecnologia. Eu acho que esse deveria ser, eu tenho certeza que é, porque as naves de conhecimento é um caminho para isso, um caminho fascinante, de uma qualidade espantosa, se você olhar as políticas públicas de uma maneira geral. Tem uma qualidade diferenciada, eu não preciso puxar o saco do Franklin, que já passou dessa fase, né, há muitos anos, mas realmente é um projeto feito com qualidade, e não é uma política pobre para pobre, é uma política de qualidade para as camadas populares que faz a diferença.
sem essa conexão, tudo isso que a gente pensa aqui resolve muito pouco. É isso que eu acho que é importante fazer. É a gente pensar a tecnologia, como usar a tecnologia para aumentar o campo de possibilidades das pessoas que estão em desvantagem social, usando o eufemismo assim, bastante fraco. É o ponto que eu queria fazer. Ele está perguntando se era isso que eu esperava. Era exatamente. Você falasse um pouco a partir do seu lugar. Seu lugar, que é uma história de uma tão grande. Vou abrir para perguntas, observações. Se apresente. Boa tarde, meu nome é Flávio. Primeiro, eu concordo com o que ele falou. E citar alguns pontos. Eu acho que a tecnologia ela deve atender a necessidade da população. Se você faz um projeto, qualquer iniciativa que ela é uma iniciativa por ser uma iniciativa, por um modismo, ela acaba não vingando, vamos dizer assim, que a população acaba não utilizando. Pego muito como exemplo, hoje nós temos os telecentros, que seria o irmão pobre das naves do conhecimento. Então você vê muitos telecentros hoje abandonados, são frentes para a população, só que eles colocam lá os computadores, mas não tem uma política pública, não tem uma política para dar continuidade àquilo e aquilo acaba ficando sucateado e a população não utiliza. Eu acho que a análise de conhecimento ela acaba sendo um projeto melhor porque tem uma continuidade. E a segunda coisa que eu queria até colocar, eu vejo uma cidade que é uma nossa cidade, por exemplo, seria transformar, como acho que você falou, de algum que vocês falaram sobre pontos de Wi-Fi, por exemplo, hoje nós temos os orelhões da Oi que estão sucateados. Isso poderia virar um ponto de Wi-Fi. Porque você tem lá aquele orelhão que está lá, está sendo sustentado, as pessoas dão suporte, funciona, mas só que não tem quase utilidade nenhuma. Se aquilo ali virasse pontos de Wi-Fi, colocasse uma antena, você poderia ajudar muito a população. Boa tarde, Márcio Campos, da FAETEC, do programa Ciência e Movimento, o programa de Ciência e Tecnologia. A pergunta é a seguinte, eu escutei muito aí a palavra tecnologia sendo dita, né? E a gente acha que a tecnologia vai mudar o homem. Eu acho que tem que falar um pouco mais de homem, né? A cidadania. E aí a tecnologia ser um pouco algo que venha dar espaço à cidadania. Acabei de ouvir aqui nos telecentros, né? Por que essa política dá errada? Porque é baseada em tecnologia. Porque se fosse baseada em atender ao humano, né, o que aquele humano precisa? De informação, seja ele por telecentro, seja ele por telefone, seja ele por smartphone, não interessa. Se a política fosse pelo lado humano, talvez a tecnologia viesse atender um pouco essas questões. E uma coisa que me incomoda muito no Rio de Janeiro, eu viajei recentemente para o Chile, e a gente vê uma cidade sendo ocupada pelas pessoas, nas praças. Uma coisa que me chamou muita atenção é que no shopping center vendia cesta de piquenique. E quando que no Rio de Janeiro a gente vai vender cesta de piquenique? Para fazer piquenique na praça, com a sua família? Quando? Né? Mas você vê isso pouco na cidade, porque a cidade não é ocupada pelo cidadão, porque a gente está sempre pensando na tecnologia, ao invés de pensar no cidadão. Então, é um pouco da minha questão que eu deixo aqui para vocês. Boa tarde, sou Maria, secretaria. Eu fico assim um pouco confusa quando as pessoas estão colocando após a intervenção industrial, né, e produtos, uma tecnologia, porque eu não sei se eu acompanho o projeto, acho que o que eles falaram aqui foi justamente, não foi um discurso tecnológico. Eu, por exemplo, até debato com o você dá para mim falar cidade inteligente, mas inteligente porque ela é humana, porque senão, por ser humano, não seria uma coisa inteligente. E não sei, talvez, até pensando aqui, refletindo, se vocês não se fizeram bastante claros, porque o projeto que vocês fazem, o projeto parceria, né, que
vão nas naves, e vão entrar na nave de hoje, um mês, é um projeto justamente com essa dimensão da inclusão social, da tecnologia, mais como ferramenta, eu acho que tecnologia é ferramenta, mas como um espaço, uma coisa que possibilita a colaboração, uma linguagem. Né? Então, esse tem sido o viés do projeto, o qual está sendo desenvolvido em parceria, né, com as empresas aí dentro da NAT. Aí eu fico assim pensando que talvez vocês não tiveram entendido bastante. Tem razão, Marina. Eu acho que talvez. Depois vamos dar uma rodada, depois a gente. Boa tarde, meu nome é Luiz Carlos Afonso, eu trabalho no DataSUS, empresa de Ministério da Saúde. Assim, eu não assisti até o final, né, da fala de vocês. O tema, assim, eu concordo aí um pouco, né, bastante com o que ele falou, que eu vejo assim, quer dizer, um projeto que ele acaba estando assim, muito focado, o produto final dele acaba sendo análise conhecimento, não sei se, né, vocês falaram que tem outros produtos aí, nada que isso não está lá localizado em um determinado campo, né, que não seja no Leblon, seja na Zona Oeste, enfim. Mas a gente tem assim, outras questões, né, que eu acho que não é da esfera do município, mas assim, é falta mesmo de política pública. Por exemplo, a questão das UPPs, é um projeto fracassado aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, por que um projeto dessa natureza, desde aquela, né, quando foi pensado e concebido, né, ele não foi realmente assim, pensado para que se fosse levado para dentro das comunidades, sabe? Quer dizer, atividades que pudessem, né? Porque não é só essa atividade, a gente tem N outras atividades que não seja só aquela, né, assim, da polícia entrar lá e espantar os bandidos. A gente tinha que ter várias outras ações. Então, isso é um projeto que basicamente acabou, né? E, embora aqui no Rio, como eu, só Deus sabe como é que a gente vai viver depois das Olimpíadas. Não, só complementando as duas questões colocadas pela Maria Helena, principalmente conhecendo o percurso de vocês, desde Piraí, sempre foi o cidadão como o centro. Né? Eu acho que realmente, embora a apresentação tenha sido, eu acho, clara, mas como a gente é obrigado a falar de tecnologia, acaba ele sobrepondo ao tema maior que é a cidadania. Né? Mas eu concordo com a Maria Helena, inclusive a análise do conhecimento, eu discordo que seja algo isolado, não. O conceito de ali ser um polo irradiador. E também eu acho que é um percurso. A gente começa lá conectando cidade, preocupando com Wi-Fi, com fibra, daqui a pouco vem o telecentro, daí vem algo maior, que é colocar conhecimento, e assim vai. E aí eu queria defender um pouco as UPPs. Na realidade, a UPP também é um polo irradiador, porque sem segurança, sem você ter acesso a uma comunidade que antes não se tinha, fica impossível entrar saúde, educação, né? Como você colocar um professor numa região com tanto conflito, né? Como colocar saúde, médicos naquela região se você está com tantos conflitos, então urbanismo, etc. Então eu acho que é um processo. O próprio pessoal, depoimentos, inclusive na TV, depoimentos das pessoas que moram nas comunidades, preocupados com um eventual encerramento. Eu acho que a gente está num ciclo, eu acho que a sociedade, eu acho que a gente tem um papel importante que é apoiar esse tipo de iniciativa e perceber que aquilo é um caminho a ser percorrido. Muito diferente de quando a gente repara na Europa, nos Estados Unidos, etc., que a sociedade também se apropria daquelas iniciativas, senão fica, não, a UPP vai acabar. O que a gente pode fazer para que o UPP não acabe? Bem, o debate sempre é salutar, né? E primeiro eu queria, como moderador, até achar que ele é instigante, mas que ele merece uma reflexão no momento que a gente está passando. Na verdade, a gente está vivendo uma crise que é uma crise republicana, e que questiona não só o executivo, o papel do executivo, o papel do legislativo, mas o papel da sociedade. Então a gente também tem que se olhar de que lugar nós estamos falando e como é que nós estamos. O papel da universidade. Então, por exemplo, vocês terem uma ideia, nós estamos falando de triagem.
falar das naves. As naves, o desenho, quando o prefeito me chamou em 2010, né, ele usou essa frase que você usou. Eu não quero coisa de pobre para pobre. Entendeu? Eu quero uma coisa de qualidade. Eu não quero um telecentro, não quero um telecentro que não tenha conectividade, que não tenha conteúdo. Então, na verdade, por exemplo, as naves, elas têm cerca de 100, elas são cadastradas, então as pessoas se cadastram, tem cerca de 150 mil cadastrados, mas em 2 anos e pouco, 4 anos e pouco, já circularam cerca de 2 milhões e 500 mil pessoas. Né? Tem diferenças por território, então, por exemplo, no caso de Vila Aliança, Brejo da Penha, tinha um grande problema de depressão dos mais idosos. E a nave vira um espaço de convivência. Então, nós estamos falando o quê? Estamos falando assim, a gente conceitua, quando a gente pensou pirâmide digital, a gente pensou o seguinte, eu tenho que garantir o direito à informação e comunicação. Acesso, mas é mais que acesso, uma questão, quer dizer, até avançamos um pouco na concepção do direito à cidade. O Estatuto da Cidade fala assim, não, eu tenho direito à habitação, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à escola e informação e conhecimento. Isso não está no plano de diretor de cidade, não está no Estatuto da Cidade, então vamos trabalhar com esse conceito. Então, a visão de inovação social está na frente da visão de inovação tecnológica. Mas para que isso acontecesse, eu tive que discutir quem poderia fazer um sistema Wi-Fi outdoor. Em 97 ninguém falava em Wi-Fi outdoor. Estava falando de tecnologia, mas estava falando de direito à educação, à informação e à comunicação. Então, a questão da cidade, pensar à frente, quer dizer, em termos de inovação hoje, é exatamente você trabalhar como também com acúmulo em termos de inovação tecnológica. No caso, por exemplo, de triagem, e aí tem falou do impacto social. Pisar no território com triagem é um dos maiores desafios disso que você falou, da rede de pessoas. O pessoal que está aqui sabe, o pessoal que está lá com o pé no território. Por quê? Porque, diferente de Vila Aliança, que é uma comunidade, diferente do Alemão, que é outra comunidade, triagem se pegou as pessoas dos locais com maiores dificuldades em termos de risco, de áreas de risco, e trouxe uma pessoa, algumas famílias do Coreia, outras de Vila Aliança, trouxe, assim, não tinha uma visão de comunidade. Como é que as pessoas se integraram e começaram a ser? Elas não se falavam, porque elas traziam uma carga de identidade territorial muito ligada ao tráfico. Não é azul, não é vermelho. São diversas cores, né? E elas começaram a dialogar através de um painel, assim, uma mesa da comunidade, que é como se fosse o Google, e que é multitop, e elas começaram a vir daqui, elas começaram a se apresentar, perdendo um pouco, se desterritorializando, para se reterritorializar. Então, esse caminho, eu acho que, de alguma forma, tem um desafio para a prefeitura, tem um desafio da capacidade da prefeitura convencer ou dialogar com as empresas, de tal forma que as empresas possam pensar em inovação voltada para o impacto social, e tem um desafio para a prefeitura, é claro, isso está colocado, sabe? E tem um desafio para a sociedade, porque o drama é de uma intensidade inimaginável. A maioria das a evasão escolar acima de 16 anos são de mulheres, meninas que têm filhos, mães solteiras. Agora mesmo tem uma pesquisa que diz que também não é mãe solteira. Então, e de alguma forma, quer dizer, você ter esse caminho, significa
Quer dizer, você vai ter que trabalhar muito com a família, você vai ter que ter, de alguma forma, um envolvimento também da sociedade, no sentido de buscar um pacto social que consiga enfrentar. Então, esse caminho, estrategicamente, a prefeitura tem trabalhado. Então, assim, quando as áreas foram pensadas, elas foram pensadas também nessa forma. Por isso que eu acho que, Daniel, você cumpriu bem seu papel, né? Eu vou dar um pouco, aí, eu também acho que era importante introduzir essa perspectiva aqui, para fazer o trabalho, para vocês um pouco dialogarem sobre esse debate. Ok? Vou deixar o Augusto falar rapidamente os 3 pontos. Então, 3 pontos rápidos são: primeiro, de poder conhecer que não há dúvida de que o ser humano, da tecnologia, é o principal. Concordo plenamente. Talvez um pouquinho a gente já ter vivido tanto isso, tantos anos, a gente tende a passar para o segundo grupo de apresentação parecendo dessa forma. Eu sou de uma empresa de tecnologia de informação e comunicação, que é então realmente meu foco é mais tecnológico. Mas dois outros pontos importantes da gente pensar também é o seguinte: um é que a gente tem 2 maneiras de pensar na tecnologia. Uma que é um poço de riqueza de algum lugar e a gente tem que dar acesso a isso. Outra é que essa tecnologia é uma tsunami que vai nos invadir por todos os lados e a gente primeiro vai destruir tudo e a gente vai ter que reconstruir em cima dela. Tem as 2 visões, porque trabalhando há várias décadas nessa área, ela era um poço distante. Hoje ela está nos invadindo por todos os lados e me dando Uber, quero para mostrar como é que essa invasão aí. Quem não sabe nadar, fora. Não sabe nadar. Exatamente. Essa é a analogia que eu queria fazer. Então, obrigado. Então, a gente vive entre esses 2, mas o foco dos 2 é ou você é um ser humano que não tem acesso àquele poço de água, ou você é um ser humano que vai se afogar porque não vai saber nadar. Mas o foco é o ser humano. Mas a gente vive muita tecnologia e essa colaboração com a Secretaria justamente como é que a gente ajuda eu estudo a fala recentemente sobre as UPPs, que isso foi, na realidade, uma anestesia. Os pacientes precisavam de cirurgia e aqui a UPP foi anestesia, mas era preciso fazer a cirurgia. A anestesia estava acabando e a cirurgia não foi feita. Eu acho que a questão do bairro inteligente é mais ou menos isso mesmo também. Quando a gente dá um choque de acesso para que o setor privado possa entrar ali dentro, tirar proveito disso e criar esse novo paradigma para que esse setor privado crie boias, para que as pessoas possam, nas boias, sobreviver a essa tsunami que está invadindo elas e dessas boias criar uma nova sociedade, uma nova organização. Porque a realidade é que está criando-se um novo paradigma. A gente fala paradigma é social, econômico, político, não é outra coisa, não é tecnológico. A área tecnológica está mudando toda hora, mas é que a gente vai ter que se organizar de forma diferente. Por exemplo, os dados é uma coisa fundamental. Eu não falei nada aqui sobre isso, mas acesso ao dado é uma riqueza enorme. Por outro lado, tem toda a questão da privacidade, por outro lado, tem toda a questão da sociedade, e isso na comunidade inteligente é do dia a dia, porque a gente vai estar gerando esses dados todos para ser explorados. Né? Na minha última apresentação, eu falo que o dado é o novo petróleo, é tão rico ou mais do que o petróleo. E como é que vai se explorar? Quem vai explorar? Quem vai ganhar com isso? O indivíduo vai ganhar, nós vamos ganhar com o meu próprio dado ou não. Quer dizer, uma série de coisas que é um novo paradigma e, propriamente. O último ponto é, sendo uma empresa de tecnologia, eu procurei me associar com uma empresa que procura colocar o ser humano no centro. Eu acho que não é na qual a empresa de tecnologia, para a gente buscar isso o máximo possível, mas a gente ficou muito focado na tecnologia. O Augusto tem, por exemplo, aqui uma teoria do MIT, que a gente acredita muito, que é a tal da teoria U. Essa teoria U justamente vem colocando o ser humano no centro, estudando os problemas do ser humano, só depois pensando como é que a tecnologia pode ou não. Tecnologia para a gente é tudo, sapato é tecnologia, o óculos é tecnologia. No meu caso, eu represento a tecnologia de informação e comunicação, que é a que mais tem sendo disruptiva. Então, como é que eu, no meu caso, procuro entender, depois que o Augusto faz o trabalho dele, como a minha tecnologia pode ajudar ou não. Max, é exatamente isso, eu estou de acordo com o que o Manuel falou. A tecnologia é só um facilitador. Esse projeto, eu acho que não foi claro, a Maria Helena me ajudou a corrigir, isso é um projeto de uma comunidade inteligente porque ela é humana. Se ela não fosse humana, ela não seria inteligente. E a gente não só trouxe a tecnologia social do MIT, chamada teoria U, mas a gente trouxe a experiência da Europa, um projeto chamado My Neighborhood, né, que é o meu bairro, onde está sendo aplicado em mais de 100 cidades, que é exatamente como é que você discute com a sociedade, você recria a relação entre os cidadãos. As pessoas saem na rua, vizinho de porta, você não dá mais bom dia, né, como era no passado. Então, essa tecnologia, né, esse projeto, ele tenta recriar a relação entre as pessoas, né? E aí discutir o papel da sociedade, eu estou de acordo com
Frank, não adianta cobrar só o papel do executivo, o papel do legislativo, qual é o papel da sociedade no desenvolvimento da cidade. Né? Então, um exemplo simples lá do My Neighborhood na Europa, em Lisboa, eles aplicaram isso no bairro da Moraria, né, que fica bem abaixo do Castelo de São Jorge, e uma população já idosa, várias senhoras viúvas não tinham capacidade de sair para ir ao supermercado fazer compras. Coisa básica. Então, uma das aplicações mais simples, das mais de 70 que foram criadas ali, criou-se uma aplicação para que o seu vizinho dedicasse um dia na semana ali para levar o seu vizinho a fazer compra. Coisa simplérrima. E aumentou, criou a relação. Quer dizer, qual é o papel da sociedade local no desenvolvimento como um todo. Então, esse é um projeto aqui de cidade humana, onde a tecnologia é só um facilitador. Né? Meu amigo Max está aqui, eu trabalhei 22 anos numa das maiores empresas de tecnologia do mundo, e você... Eu esqueci de falar isso. Isso é um case, porque ele era gerente da IBM. Então, e você cai na armadilha de sempre achar que a tecnologia resolve tudo. Porque, se vocês olharem aí, mega projetos, né, de cidades inteligentes no mundo acabaram não dando certo. Song não, é um belíssimo exemplo. Investiu-se dezenas de bilhões de dólares em aplicação de tecnologia e o resultado prático foi muito pouco. Song, né, na NASA. Então, você tem que olhar do lado humano. Não adianta mais você olhar só a tecnologia pela tecnologia. Ela é um facilitador. É um anel, né? Então, uma das coisas que eu fiz questão de falar é que a sociedade não foi capaz de dar resposta. Eu ao contrário do Frank, sou um liberal convictérrimo, assim, eu sou muito liberal. Eu passei daquela fase já há alguns anos. Eu estou provocando. Ele entendeu a provocação. Não, brincadeiras à parte. Não, eu acho que o papel é da sociedade e a gente está num momento, eu acho que crise de representação e de organização social e política não é só no Brasil. O Brasil está no limite, é quase um paroxismo do que está acontecendo no mundo, mas não é só esse problema, e acho que o papel maior é da sociedade. Quem vai encontrar a solução é a sociedade. E eu não tenho a menor dúvida que, exatamente porque eu conheço a trajetória do Franklin, eu não tenho a menor dúvida que o que ele quer é dar a possibilidade da tecnologia alavancar o desenvolvimento dos territórios, porque a gente não faz desenvolvimento aqui no cais, você faz desenvolvimento na casa das pessoas, no quarteirão, no bairro, nas relações. Tecnologia social às vezes dá um resultado muito mais rápido e muito mais efetivo, que é o caso na França. Tem um exemplo análogo, em Paris especificamente tem um programa análogo, que é população idosa, cada vez mais idosa, muita gente morando sozinha. Então tem um programa de incentivo aos vizinhos, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, bater na porta da vizinha que é mais idosa, do vizinho que mora sozinho e tal. E isso tem resolvido problemas graves. Bom, eu não tenho procuração de ninguém, mas o Bradesco Seguros tem um programa de capacitação de porteiros para fazer uma coisa dessa natureza. Quer dizer, de trabalhar com idosos, que é um problema que o Brasil vai ter. Mas o meu ponto e é isso que é a tentativa da nave, que eu acho fascinante, e eu acho que é um polo de experimentação para tentar descentralizar isso ao máximo, e eu acho que vai ter que descentralizar mais, é um primeiro passo, como que você leva ou traduz conceitos e operações complexas para uma população de baixíssima escolaridade. Esse é o grande desafio. E as empresas de tecnologia estão reconhecendo isso. A gente acha que o computador é genial, mas genial é a TV, né? Que você liga e troca de canal e faz tudo o que você quer. O computador você tem que ter... A gente está chegando lá. Então, eu vi ele falando, digital, é você usar
outras coisas, mais um caminho, mas de novo, sem renda, sem escolaridade, sem que baixa a produtividade, sem a capacidade de gerar renda no nível adequado. Muito pouco vai se caminhar em termos de aproveitamento dessa tecnologia. E tem um problema maior, quer dizer, com a aceleração desses processos de machine learning e AI e tal, você vai começar a levantar e destruir empregos que são hoje considerados empregos de média, algumas de quase alta complexidade. Quer dizer, manufatura, trabalho de serviços, assim, todo aquele trabalho de Excel, basicamente, que são trabalhos que você reproduz maneiras você reproduz processos, isso tende a desaparecer. Então a gente está falando de, inclusive, postos de trabalho de pessoas como universidade. O mundo tem que se reinventar muito rapidamente, porque esse processo é acelerado. Num país que tem uma clivagem social do tamanho do Brasil, isso é muito mais dramático. Porque vão começar a surgir os empregos, os poucos empregos que sobram, são os empregos de pessoas de alta escolaridade, com capacidade de criação num nível pouco usual. O que a gente faz? Daqui a 10 anos, os ônibus vão ser autônomos, gente. Quantos motoristas de ônibus tem na cidade? Acabou, vai ser autônomo. E vai ser melhor, porque vai andar 40 km por hora, vai parar em todos os pontos, os velhinhos vão poder tomar o ônibus, porque o cara não vai ver um velhinho sozinho no ponto e vai acelerar, porque aquele cara não paga, entendeu? Quantos caminhoneiros existem nesse país? Daqui a 10, 15 anos não tem mais caminhoneiro. Os caminhões vão ser todos autônomos. Como é que a gente resolve isso num país onde você dá pouco acesso à escolaridade, à informação, ao conhecimento? O problema é seu, bicho. Pessoal, queria agradecer muito aqui ao Márcio, ao Augusto, ao Manuel. O Manuel acabou abrindo o próximo painel, né? Porque, na verdade, primeiro, uma coisa extremamente interessante, quer dizer, que as naves trabalham com um novo caminho de produção, de aprendizado a partir da internet. Então, isso, trabalhamos com fibras do conhecimento, que criam trilhas, assim, é um caminho de produção do conhecimento que muitas vezes não passa pela universidade, mas gera empregabilidade que as empresas estão fazendo. Isso, por exemplo, um dos exemplos é o que a gente fez com a Intel e com a Embratel, que é a formação de técnicos que foram contratados para trabalhar nas Olimpíadas, técnicos de universidade superior, e o próximo debate, que é uma nova habilidade desse milênio. Então, está gerando empregabilidade. Você tem, alguns estão perdendo, outros estão ganhando. Que é a própria. É uma nova profissão, que vocês vão falar, eles vão falar agora, assim, que é monitoramento de redes sociais. Então, eu queria agradecer muito aqui, Manel.